Olá, eu sou o pastor Darcio e nós estamos aqui começando mais um Conhecendo e Vivendo a Palavra de Deus. Não basta, de novo, não basta só a gente conhecer, mas a gente tem que viver essa palavra. E o que a gente faz todas as semanas é sempre trazer um estudo que seja prático para a nossa vida cristã. Nós temos aí as nossas atividades em Zoom, que você é nosso convidado, pode chamar outras pessoas, né, para que a nossa família seja cada vez maior. Mas o importante é que nós estejamos aqui para aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Na semana passada nós falamos sobre a missão da igreja, né? E a missão da igreja é a missão que Jesus deixou para nós como igreja, e nós vimos na semana passada que você e eu, que temos a Jesus como nosso Senhor, nós somos a igreja e nós temos uma missão. E hoje não poderia ser diferente, né? Não poderia ser diferente, a gente vai continuar, como prometido na semana passada, falar sobre fruto, sobre nós darmos fruto, né? Ou nós termos fruto. E nós vamos ver exatamente o que é esse fruto. Bom, o que são os frutos ou o que é o fruto? Essa é uma pergunta que você tem que guardar aí para você. O que significa dar muito fruto? Também uma outra pergunta que você vai poder responder no final desse estudo. O que os frutos têm a ver com o cristão? Ou seja, como cristão eu tenho que dar fruto, ou eu tenho que dar frutos, ou como cristão, ou eu só aceito a Jesus e está tudo certo. A gente vai ver isso aí. Se sou cristão, eu tenho que dar fruto? Pois é. Se eu sou cristão, eu tenho que dar fruto? Essas são as perguntas que você vai poder responder no final desse estudo. E para a gente começar esse estudo, a gente começa lendo a palavra, porque é a palavra que vai nos direcionar, né? Então, em João capítulo 15, versículos de 1 a 8. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Esse trecho é um trecho maravilhoso. É uma parábola que Jesus coloca para que você e eu estejamos pensando no que é fruto, e você diz que você pode notar aí que ele fala em fruto, muito fruto, e não muitos frutos. Ele fala em fruto. E ele fala que ele é a videira. Então, é uma parábola que Jesus faz e parece ser abstrata, mas é verdade, né?
a gente vê que Jesus é a videira. Nós vemos que ele é onde nós estamos ou deveríamos estar enxertados. Então, lembre-se que Deus é o Deus de Israel, o Deus de Judá, é o Deus que veio na antiguidade para o povo judeu. E os judeus não receberam a Jesus como filho de Deus. E você e eu, como gentios, nós tivemos a oportunidade de sermos enxertados na videira, de sermos feitos filhos de Deus. Através de quem? Através de Jesus. E ele continua falando, né, que nós, como cristãos, se temos a Jesus como nosso Senhor, se nós somos filhos, nós somos os ramos. Nessa parábola, nós somos os ramos. E, na verdade, Deus é o agricultor. Então, você sabe, né? Ou, se você não sabe, eu vou te explicar que uma árvore, ela dá frutos, ela dá flores, ela dá... né? E, de repente, começa a secar algumas folhas e de um determinado galho. Então, você vai lá e faz o quê? Você tira. Essa é a poda. Agora, se o galho está todo seco, a poda é cortar o galho. Para quê? Para que o tronco não mande seiva, não mande alimento para aquele galho que está seco e se perca, porque ele já morreu. Então, esse é o papel que Deus faz na nossa vida. Ele é o agricultor, ele vem podando a árvore, ou podando, ou tirando os galhos que não dão frutos. Muitos pensam que, nessa parábola, que esse texto refere-se a dons espirituais. Na verdade, não tem nada a ver com dons espirituais. Quando ele fala de fruto, fruto não é dom espiritual. Outras pessoas pensam que são as pessoas que eu ganhei para Jesus. Na verdade, eu não ganho ninguém para Jesus. Eu prego o evangelho, o Espírito Santo convence do pecado e a pessoa aceita Jesus. Então, eu não ganho ninguém. Ah, não, mas não foi você que falou? Pois é, eu falei. Então, a função do cristão é pregar o evangelho, é dar testemunho daquilo que o evangelho tem feito na nossa vida. Mas nós não ganhamos ninguém para Jesus, né? Ah, porque eu ganhei não sei quantas... Não, você não ganhou nada. Quem ganha é o Espírito Santo, que convence do juízo e do pecado. Outros que essa parábola é para profetizar em nome de Jesus. Isso não tem nada a ver. Isso aí, na verdade, Jesus ele está dizendo que se você está nele, se você permanece nele, você vai dar fruto. Quer dizer, então, que se eu não dou fruto, é porque eu não estou em Jesus. Exatamente. Hoje a gente tem muitos cristãos que estão nessa condição. Ele vai na igreja, ele dá dízimo, ele dá oferta, ele tem cargos na igreja, tudo isso. Mas ele não dá fruto. Outros acham que essa parábola fala de boas obras, onde eu tenho que fazer boas obras. Olha, na verdade, você não tem que fazer boas obras. A boa obra, ela vem pela gratidão que você tem de ter sido salvo. Então, você é salvo, então por essa gratidão eu vou ajudar o meu próximo. Por cumprir o que diz a palavra, não é? Amar o teu próximo como a ti mesmo, eu vou fazer boas obras. Mas o que fala essa parábola, ela fala de crescimento. E o que a gente vê muitas vezes, e a gente sempre referencia aquela igreja, edifício, né?
onde você vai lá uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes por semana, né? E encontra com pessoas e tem ministérios, só que você não vê o crescimento espiritual. É o que fala essa palavra. Essa parábola, ela fala de crescimento. Essa parábola, ela fala de permanecer. E a gente tem uma constante em Jesus. Você já deve ter ouvido falar algumas vezes aí daqueles crentes que sobe e desce, né? Ai, porque um cristão desviou. Um cristão desviou. Pois é, isso aí eu acho que é um estudo que a gente pode fazer mais para frente, né? Mas, no meu entendimento, é assim, só desvia quem nunca teve na via. Né? Ou seja, se você nunca se converteu, se você nunca teve uma experiência com Jesus, você não é um cristão. E por que você desviou? Você desviou justamente porque você não teve essa experiência. Porque, na verdade, se você tem uma experiência de transformação com esse Jesus, na verdade, você não vai desviar. Você vai continuar na via. Muitos vêm em nome de Jesus, mas, na verdade, eles não são de Jesus. Muitos o chamam Senhor. E eu tenho até um exemplo. Eu comprava água em galão, né? Quando eu tinha a minha empresa, e na água vinha no rótulo escrito Deus é fiel. E como o rapaz sempre entregava o galão, né? Eu comprava porque estava escrito Deus é fiel. É de cristão. E aí um dia faltou água e o rapaz não podia entregar, e eu fui, o meu carro, eu fui lá buscar água. E aí eu comecei a conversar com o dono da distribuidora de água. Né? Bom, primeiro, quando você chega assim, você já tem assim uma imagem. Ah, pastor, mas não pode julgar. É verdade, então você não pode julgar, mas você já vê uma imagem, né? Uma pessoa fumando, cheio de colar, de miçanga, de não sei o quê. Bom, tudo bem. E aí eu descobri que era o dono do estabelecimento. E aí eu falei assim, mas eu vi aqui no teu rótulo que está escrito Deus é fiel. E aí a pessoa me disse assim, mas isso é marketing. Como? É marketing. Porque você põe Deus é fiel e as pessoas compram água porque Deus é fiel. Então, na verdade, muitos o chamam de Senhor. Muitos vêm em nome de Jesus, mas não são de Jesus. Muitos fizeram boas obras em nome de Jesus. Eu tenho uma tia que ela vai numa linha, numa crença aí, que eu não concordo muito, em que eles dizem que a tua salvação vem pelas boas obras. Então, a pessoa faz boas obras para ser salva. E, na verdade, se você é salvo pelas boas obras, o sacrifício de Jesus está anulado. Ou seja, não valeu de nada o sacrifício de Jesus. A mesma coisa se você acredita em reencarnação. Ou seja, eu vou e volto, até estar perfeito e ir para o céu. Pois é, se você vai e volta, para que Jesus veio? Para que Jesus saiu do trono de Deus e veio até a terra, se fez homem, sofreu, foi crucificado e ressuscitou? Para que tudo isso, se eu vou e volto? Então, na verdade, muitos fazem boas obras em nome de Jesus, mas, na verdade, eles não são de Jesus. Muitos manifestaram dons espirituais. Pastor, mas se é dom espiritual, pois é, não se esqueça
que o diabo ele era um querubim, que o diabo, Lúcifer, estava com Deus e que ele tem poderes. Ele não tem os mesmos poderes de Deus, mas ele tem poderes. Então, muitos manifestam dons espirituais, mas não são de Deus. Vamos ver o que diz lá Mateus capítulo 7, versículos de 21 a 23. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então, lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Isso é um texto muito duro em que Jesus está falando aos fariseus. E essa palavra é para os nossos dias, é tão verdade nos nossos dias como foi quando Jesus falou para os fariseus. Na verdade, muitos dizem que são de Deus, mas na verdade não são. Muitos acham que fazendo as coisas ou dando um fruto, entre aspas, que a coisa está bem. Mas não é assim. O nosso fruto é que só pode ser dado quando nós permanecemos em Jesus. Ou seja, eu não posso ter altos e baixos de cristão. Eu não posso ser cristão quando me convém. Não. Eu tenho que permanecer em Jesus. Eu tenho que permanecer nele. Eu tenho que estar junto dele. Eu tenho que andar no Espírito. E é isso que faz a diferença do fruto que você e eu vamos dar. É andar no Espírito. E aí você me perguntaria, né? O que significa andar no Espírito? O que significa andar no Espírito? Vamos ver o que diz Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andai no Espírito, não andai na carne. Não dê vazão à carne. Ou seja, mantenha o controle das coisas. Eu não posso, pastor, mas eu tenho... a gente conversava agora há pouco com uma querida nossa e eu falava para ela assim, olha, muitas vezes a gente tem o pavio muito curto, né? A pessoa cutuca. Pois é esse controle que nós temos que ter quando nós andamos no Espírito. Aí você vai dizer assim, pastor, mas é muito difícil. Pois é, ninguém disse que é fácil. Se você dá uma olhadinha nos estudos anteriores que nós fizemos, você vai ver que muitas vezes eu tenho dito assim, olha, ser cristão é para forte. Ser cristão não é para covarde. Ser cristão é para quem realmente deseja andar com Jesus. E manter esse autocontrole é fácil? Não, não é fácil. E nós temos que deixar o Espírito Santo me guiar. Eu tenho que deixar que o Espírito Santo me controle. Mas aí eu vou ser uma marionete. Não, você não vai ser uma marionete, você continua tendo a tua liberdade de escolha, você continua fazendo o que você quer fazer. Você atende se você quer. Mas quando eu caminho por onde o Espírito Santo me guia, certamente eu vou ter problemas
mas eu sempre terei um apoio. Por quê? Porque o Senhor está comigo. E quando Paulo fala aqui em Gálatas sobre concupiscência, o que é? São os desejos da carne, aquilo que você tem vontade de fazer. Não é? E vontade de fazer pode ser qualquer coisa, não precisa ser só desejos sexuais ou apetite sexual, não é só isso, não. É qualquer coisa que você não consegue controlar. Isso é uma concupiscência, né? A carne, na verdade, ela se opõe a Deus. Por quê? Porque nós temos uma natureza pecaminosa e Deus é santo. A santidade de Deus não se mistura com a nossa natureza pecaminosa. Por isso que nós temos que ter este processo de santificação, esse processo de purificação, esse processo de transformação, que ocorre quando? Quando aceito a Jesus, recebo o Espírito Santo, e o Espírito Santo começa a me mostrar aquilo que eu tenho feito de errado. Coisas que para nós era o correto até a gente aceitar Jesus. Por quê? Porque nós não conhecíamos a verdade. Ou seja, a carne, ela se opõe contra Deus. O nosso eu nos dá sinais e ações contra Deus. Nós não queremos, né? Tem aí algumas pessoas que dizem assim, olha, pecar é bom, por isso que é difícil deixar de pecar. Não, pecar não é bom. Se fosse bom, não seria pecado, né? Mas quando você dá vazão à sua carne, quando você permite essa concupiscência da sua carne, aí você vai achar que, não, olha, até que não tem tanto mal assim. Todos têm o destino de poupar e proteger. Ou seja, você e eu temos esse destino de ganhar honra e favorecimento próprio. Por quê? Porque nós somos humanos. Nós somos humanos. Pois é, isso não pode ser uma desculpa. Isso, na verdade, tem que ser alguma coisa que nos motiva a ter essa transformação de vida. Se promover com a ajuda de outros. Isso é o que acontece muitas vezes nas empresas, nas escolas, muitas vezes dentro da igreja mesmo, né? Igreja, edifício, né? Que você está lá numa denominação e é um puxando o tapete do outro para que ele possa crescer. Essas são as concupiscências da carne. Isso é que nos afasta de Deus. Isso nos opõe a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Até certo ponto, podemos dominar isso. Verdade? Verdade. Até certo ponto, a gente consegue dominar isso. Só que tem um ponto que você fala assim, você não sabe o sangue que corre na minha veia. Não importa o sangue que corre na tua veia, se é O negativo, O positivo, vai ser um sangue vermelho. E é o mesmo sangue que Jesus entregou na cruz por você e por mim. Podemos até dizer, mas você é diferente se anda com o Espírito. É verdade. Se você andar no Espírito, se você andar com o Espírito, se você permitir que o Espírito fale com você, você vai ser diferente. Você não vai estar sujeito a essas concupiscências. Você pensa diferente. Quando você anda com o Espírito, você pensa diferente, as suas ações são diferentes. Você é uma pessoa diferente. Não, você não é um ET, você é diferente. Você não está junto com tudo isso que o mundo está dizendo que está certo. Não. Quando você tem o Espírito, você começa a andar em Espírito. E esse andar no Espírito? Bom, se você anda, é porque você está caminhando, você está avançando. Ninguém anda para trás, a gente anda para frente. Então, se você anda no Espírito, não é? Você está caminhando para frente. Para andar no Espírito,
Você precisa receber o Espírito Santo de Deus. Ou seja, eu não consigo andar no Espírito, eu não consigo ter uma vida cristã, eu não consigo dar fruto se eu não se eu não recebi o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, né, que estamos falando é esse Espírito Santo que faz a diferença. É esse Espírito Santo que é uma força real na sua vida, como se fosse um guindastre movendo um container. Imagina um guindastre movendo um container. O guindastre pega o container assim, vai levando para dentro do navio ou saindo do navio. Se você recebe essa força em sua vida, um capítulo novo se inicia na sua vida. Se você recebe, é como o guindastre, né? A força do guindastre. Muitos querem receber e viver essa força, mas são crianças espirituais. Eles querem receber, mas eles não querem crescer espiritualmente. E crescer espiritualmente não é eu ser melhor que você ou você melhor que eu. É você dar fruto. É esse crescer que nós precisamos entender. Entender que o Espírito Santo não é brinquedo. O Espírito Santo é uma grande ajuda para quem deseja alcançar resultados em sua vida cristã. O Espírito Santo não é para que eu faça malabares. Não. O Espírito Santo não é para que eu seja satisfeito. Não. O Espírito Santo é para que eu tenha resultados na minha vida cristã. Resultados na vida cristã é diferente de resultados na tua vida material. Pastor, mas Deus não ajuda a gente? Ajuda. O Espírito Santo não dá uma forcinha? Dá uma forcinha. Mas para isso, para que ele ajude e para que ele dê essa forcinha, ele tem que estar em você. E para ele estar em você, você tem que ter uma vida que dê fruto. Se você não tem uma vida que dê fruto, querido, desculpa. A coisa não vai funcionar. O Espírito vai nos lembrar e vai nos dar forças. Vai nos lembrar das coisas que nós fazíamos e que não devemos fazer mais. Todos nós temos adversidades, todos nós temos problema. Ou você perdeu seu celular, ou dinheiro, ou uma herança que vinha para você e não veio, ou você perdeu um bom amigo. Isso é uma adversidade na nossa vida. Talvez alguém tenha falado mal de você no seu trabalho e você perdeu uma promoção, né? Alguma coisa desse tipo. Isso são as adversidades da vida. O que acontece se você anda em espírito nestas circunstâncias? Sabe o que acontece? O Espírito Santo te lembra. O Espírito Santo te conduz. O Espírito Santo, ele lembra tudo aquilo que já te disse. Ele vai te dar uma direção. E você não vai estar sozinho. Agora, de novo, não esqueça que aceitar a Jesus, que ter o Espírito Santo e ter uma vida transformada e dar frutos é só para corajosos. Não é para covardes. É para quem deseja ter uma relação com Deus. Não é para gente frouxa. Não é para gente que bateu um ventinho e já vai para um lado para o outro, como Paulo fala, né? Que bate um vento e a gente vai com outras doutrinas. Não é assim. E Jesus, ele nos lembra disso. E Jesus, ele fala disso. Vamos ver o que ele fala lá em Mateus capítulo 6, versículo 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Descansa no Senhor.
Descansa no Espírito Santo. Se preocupar não é o mesmo que planejar o dia seguinte. Eu posso planejar o amanhã. Amanhã nós vamos viajar não sei para onde, então a gente tem que pôr gasolina no carro, arrumar mala, não sei o quê, quantos dias vai ficar. Não posso falar em viajar, que a Chininha já está soltando o rojão aqui. Mas planejar é diferente de estarmos preocupados. A preocupação derruba. A preocupação rouba a tua energia. A preocupação rouba a tua alegria. A preocupação tira a tua paz, tira o teu sossego. A preocupação, né? Se você separar essa palavra, preocupação, você vai estar ocupado antes da coisa acontecer. A preocupação, por isso nós temos que entregar tudo nas mãos do Senhor. Não andemos ansiosos por coisa alguma. O Espírito Santo nos lembra. Também o Espírito Santo gosta de nos lembrar o que o Pai escreve para você e para mim. E sempre na palavra. Vamos ver o que diz lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Toda a vossa ansiedade. Lançar sobre quem? Sobre Jesus. Lança sobre o Espírito Santo. Lembra que nós falamos de Trindade? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Lança a tua ansiedade sobre ele. Acalma o teu coração. Fica tranquilo. Né? Acalma o teu coração. Viva o melhor de Deus, o melhor que Deus tem para a tua vida. O Espírito Santo te dá força. Força para quê? Para você vencer. Vencer todos os maus pensamentos. Ai, mas sabe, vou chegar... Querido, para. Não importa. Não importa o que é que vão falar, não importa o que estão falando de você. Não importa. Vira e mexe, chegam umas tirinhas para mim aí, e uma delas diz assim, olha, a pessoa que fala mal de você é porque ela tem inveja de você, ou porque ela não consegue fazer o que você faz. Então, deixa falar mal. Por quê? Porque nós temos um justo juiz. Né? E quem é o nosso justo juiz? É o Deus Todo-Poderoso. Então, eu não preciso ficar querendo me justificar para as pessoas. Ah, não, sabe o que é? Aquilo que ele falou. Então, deixa ele falar. Se você soubesse o que já falaram de mim, né? E eu estou falando dentro de igreja. Mas, querido, eu vou ficar... E uma coisa eu tenho assim tratado com o Senhor. Tudo que eu tenho que saber, eu não preciso procurar. Deus traz na minha mão. E pessoas vêm e me contam como se fosse a coisa mais normal do mundo. Eu só escuto, armazeno e acabou. Nós temos o justo juiz. O Espírito Santo nos dá força. Um andar em obediência. Acho que nós falamos aí a palavra mágica, né? Andar no Espírito é andar em obediência. Andar no Espírito significa obedecer. Não pode alguém ter dons espirituais se não obedecem. Na verdade, a palavra do Senhor Jesus diz assim, olha, não julgueis para que não sejais julgados. Mas existem algumas coisas que não é julgamento, é uma observação. Então, de repente, você vê uma pessoa com dons, né, tremendos, como na semana passada, uma pessoa me perguntou, pastor, mas disseram que se eu não falo em línguas, eu não vou para o céu. Pois é, querido. Não fala, olha, falar em línguas, ter dom de cura, batismo, se tudo isso não vai para o céu, tem alguma coisa errada lá no Monte Calvário. Por quê? Porque tinha 3 cruzes ali. Tinha um ladrão que falava mal
do que estava no meio, que era Jesus. E tinha outro ladrão que pedia perdão pelos pecados dele. E no último segundo, esse segundo ladrão falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus não falou assim: não, olha, sabe o que é? Você tem que descer e se batizar. Não, você tem que falar em línguas. Você tem que ter dons espirituais. Jesus não falou nada disso. O que Jesus disse para ele? Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Querido, andar no Espírito significa obedecer. E ninguém que se diz espiritual, ninguém que se diz com dons espirituais e não obedece, é do Senhor. Ser tentado não é o mesmo que pecar. Mas através da tentação, você é colocado a escolher. Você e eu temos que escolher. Pecar e tentação são diferentes. Ou seja, a tentação vem para que você peque. Esse é o instrumento do inferno. Mas você é que tem a escolha, a decisão, se você quer pecar ou não. Se alguém te diz algo vulgar ou grosseiro, né? E a gente muitas vezes vê cristãos que se dizem cristãos, está numa rodinha e conta piada suja, né? E fala mal, e fala de mulher, e fala de sexo, e fala de tanta coisa vulgar. Se alguém te faz isso, né? Todos nós sabemos quais são as tentações que vêm com isso, com essas conversas, com essas piadinhas. Isso leva você a querer dar o troco, né? Isso leva você à vingança. E a vingança, de uma ou de outra forma, é ruim. Por quê? Se nós cremos na palavra, se nós cremos nesse Deus, né? A palavra diz que quem nos vinga é o Senhor. Então eu não tenho que ficar preocupado com isso. Se você faz isso, ou se você vinga, então você vai transgredir a lei de Deus, um dos mandamentos. Isso significa, sabe o quê? Pecar. Não, ele vai ver, eu vou dar o troco para ele vai ver a hora que... Querido, nós vamos ver que aquele que anda em obediência, aquele que é cheio do Espírito, né? Aquele que tem o Espírito Santo, aquele que dá fruto, é aquele que não vai ficar preocupado com isso. Mas o que é que diz o Espírito Santo? Não te deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. E a gente vê isso lá em Romanos capítulo 12, versículo 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Se você anda nesse espírito, então você tem a vitória na tentação. Não importa qual seja a tentação. Você soluciona a situação de uma maneira que traz em você alegria, paz, ao invés daquele efeito dominó, né? que toma uma direção destrutiva. Eu acho que uma das coisas difíceis também do evangelho, do cristianismo, é a gente pagar o mal com o bem. Porque, na verdade, nós aprendemos, né? E muita gente fala olha, como está na Bíblia, olho por olho, dente por dente. Pois é, na lei, lá na época da lei, nós estamos vivendo a época da graça. Ou seja, onde nós temos que pagar o mal com o bem. Pastor, mas é difícil. Eu não falei que era fácil.
Não, não é fácil, isso é difícil. É lutar contra a nossa natureza, é lutar contra tudo aquilo que a gente aprendeu desde que nasceu. De novo, ser cristão é para valente, é para quem é valente. Se você não é valente, querido, continua tico-tico no fubá aí, né? Não queira ser cristão, porque isso é para valente. Mas, João capítulo 15, versículo 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Simples assim. O que significa permanecer nele? Permanecer em Jesus. Permanecer em Jesus é dar fruto. Se nós não damos fruto, nós estamos em Genésio, nós estamos lá no Genésio, não estamos em Jesus. Nós temos que dar frutos, né? E o fruto do Espírito. Então, quando a gente fala de fruto, nós estamos falando de fruto do Espírito. Não falamos de dons espirituais, não falamos de conversão de pessoas, não falamos em boas obras, não falamos em nada disso. Ou seja, dom do Espírito. Permanecer nele é permanecer e viver as suas palavras. Não somente o que convém, mas tudo. Na verdade, nós pegamos textos, né, fora de contextos e geramos uma doutrina que nos agrade. E, na verdade, nós temos que permanecer em Jesus e ter os frutos. O que significa dar frutos? João capítulo 15, versículos 1 e 2. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Que produza mais fruto ainda. O que significa dar fruto? Fruto do Espírito. É o chamado que você e eu, como cristão, temos. Nós somos chamados para dar fruto. Este é um chamado para que você e eu frutifiquemos. Frutificar é o resultado da obediência. Dar frutos no Espírito não é opcional na vida cristã. Sabe o que é? Não, querido, não é opção. Ou você dá fruto, ou você está fora. Desculpa. Frutificação é o resultado da obediência. Permanecer e viver nas suas palavras. É isso. Ou seja, isso nos remete à obediência. E esse eu acho que é o mais difícil, né, na nossa vida, é obedecer. Né? Obediência é um negócio muito difícil. Muito difícil. E a gente tem aqui, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Se você é um filho da obediência, obediência a quem? Obediência ao Senhor. Obediência da fé. Sem obediência não haverá crescimento. Não haverá crescimento, não haverá progresso, não haverá fruto. Temos que obedecer. Obedecer a quem? A palavra. Não é obedecer à denominação, à igreja, edifício. Não, não é nada disso, não. Obedecer ao pastor. Não, 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 não. Obediência à palavra. E essa obediência, ela
nos leva a frutificar. Por que a obediência à fé é vital? Por que é fundamental? O reino de Deus, no reino de Deus, tudo depende de obediência. Eu não posso querer fazer as coisas como me dá na cabeça. A queda veio por causa da desobediência. Eu não posso querer fazer as coisas na minha força. Eu não posso querer fazer as coisas no meu conhecimento, no meu entendimento. Eu vou buscar do Senhor, eu vou orar. E a queda, a gente viu que veio pela desobediência. Mas nós somos elevados por obediência. A fé de Cristo é a lei do corpo. Do corpo, que nós somos o corpo. Não é como nós vimos no estudo anterior. Sem isso, não existe santificação. Sem isso, não existe arrependimento. Sem isso, a gente não vai acontecer nada na nossa vida. Pelo Espírito, esperamos que sejamos conduzidos. Ou a gente deve buscar aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Veja o que Paulo fala em Gálatas capítulo 5, versículo 5. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. A esperança da justiça que provém da fé. A obediência com fé. A obediência no Senhor. A obediência na sua palavra. A obediência à voz do Espírito Santo, que muitas vezes ele fala num sussurro. E a gente, não foi comigo, foi com o outro lado. Não, foi com você mesmo. Nós temos que ouvir a voz do Espírito Santo. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. O justo viverá por fé. É isso aí. Nós vamos viver pela fé. A justiça traz a esperança. A esperança é impossível ser justo de qualquer outra forma, senão pela obediência à fé. Porque os justos viverão por fé. Obediência é a palavra-chave. Deus se agrada de pessoas obedientes. Obedecer é melhor que sacrificar. Muitas vezes nós passamos por diversas igrejas, diversas denominações, e nós vimos que muitas vezes pessoas traziam um dízimo, uma oferta muito significativa. Só que a vida dela era uma vida sem fruto. Era uma vida completamente derrotada. E, na verdade, o que a palavra diz que esse sacrificar é a oferta que você leva, é aquilo que você faz. Eu me sacrifico tanto para fazer as coisas do Senhor. Pois é, se você está se sacrificando, querido, pode parar. Pode parar, está errado. Porque o Senhor, ele deseja mais o obedecer que o sacrificar. Veja o que diz a palavra lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Na verdade, esse obedecer não é uma escravidão. Você não é escravo. As coisas contra as quais ele me adverte, ou Deus nos adverte,
são apenas coisas que me prejudicam, coisas que vão contra aquilo que vem me edificar. Isso não é uma privação, isso não é uma escravidão, não. Isso é uma orientação. O que o Espírito faz, ele nos orienta. Então, é melhor obedecer do que o sacrificar. E a palavra deixa bem clara, né? Que a obediência é o que verdadeiramente agrada a Deus e traz sua bênção sobre a minha vida. É a obediência que agrada a Deus. Não adianta eu fazer um monte de sacrifício, não adianta eu dar todo o meu salário na igreja, não adianta eu dar todos os meus bens. E aí a gente vai lá para 1 Coríntios, capítulo 13, quando Paulo fala do amor. Se eu entrego o meu corpo para ser queimado, se não for por amor, se não for por obediência a Deus, melhor que eu não faça. Por quê? Porque eu vou estar perdendo. Simplesmente eu estou perdendo. O custo e a recompensa da obediência. Sabe, obedecer é alguma coisa que custa. Custa muito, né? Por quê? Porque nós queremos ser donos do nosso próprio nariz, né? Eu não posso fazer o que eu quiser e seguir meus próprios desejos e inclinações naturais, e isso causa um período de sofrimento. Ou seja, se muitas vezes eu quero fazer alguma coisa e Deus não quer que eu faça aquilo, ele tem um motivo, e muitas vezes eu quero que ele me explique. E ele não explica. Por quê? Porque ele é Deus. E a gente acha que isso é uma privação, que isso aí é uma escravidão. Não, é que a gente não consegue ver todo o panorama da nossa vida, como Deus faz, como Deus consegue enxergar. Então, quando ele diz para você não fazer alguma coisa, não é que ele quer ver você sofrer, não, ele quer o melhor para você, né? Mas quando viver de acordo com as minhas próprias tendências humanas levou a paz e alegria, quando foi que você e eu tivemos atitudes que nós queríamos ter, né, desobedecendo a Deus, nos levou a paz e alegria? Sabe quando? Nunca. Você pode ter alegria momentânea, não uma alegria duradoura. Você pode ter uma paz momentânea, não uma paz duradoura. A paz que te traz a obediência. Eu sou tentado a pensar sobre coisas que li, vi ou ouvi, e não são edificantes. Posso pedir a Deus ajuda, e Ele vai me ajudar para expulsar esses pensamentos da minha cabeça. Então, na verdade, eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho lutas tremendas aqui na mente, né, de coisas do passado que ocorreram, que eu fiz, e muitas vezes as coisas erradas vêm como coisas boas, e você tem que lutar contra isso. Essa é a nossa luta. E Paulo fala lá aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Se eu fizer isso, então minha mente pode ser purificada. É assim. Eu posso ter mais vida, eu posso ter paz, eu posso ter mais alegria. Tem um custo a obediência? Sim, mas tem uma recompensa que nada nesse mundo pode te dar. Somente o Senhor. Obediência a Deus.
A obediência a Deus é quando muitas vezes a gente tem uma indiferença ou uma desobediência intencional à vontade de Deus. Significa, eu não sou verdadeiramente um cristão. Quando eu tenho uma indiferença com aquilo que Deus me fala, ou eu sou desobediente àquilo que diz a palavra, na verdade eu não sou um cristão. Eu sou um seguidor de Cristo. Eu posso seguir a Cristo. Isso não significa que eu possa ter comunhão com Jesus, que eu possa ter comunhão com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não. Ou seja, eu preciso obedecer a Deus. E a gente vê isso lá em João capítulo 14, versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Simples assim. Você me ama? Guarda os meus mandamentos. Quer ter fruto? Guarda a palavra de Deus no teu coração. Parece ser duro isso, não? Ah, pastor, isso é muito duro. Pois é, querido. De novo, ser cristão é para corajoso. Corajoso, aqueles que têm coragem, aqueles que querem realmente ter uma relação com Deus. Então, esse vai ser cristão. Mas não estamos sós. Essa é a nossa nosso consolo, né? Nós não estamos sós. Temos o Espírito Santo nos ajudando. Nós temos o Espírito Santo que está conosco, o Espírito Santo que nos ajuda em todas as coisas. Jesus nos dá uma promessa para você e para mim, né? E está lá em João capítulo 14, versículos 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Jesus enviaria o Consolador. Ele enviou o Consolador, enviou o Espírito Santo. Jesus disse que o Espírito Santo estaria onde? Em nós. Na igreja? Edifício? Não, na igreja você e eu. Obediência a Deus traz promessas para a nossa vida. João capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, se amamos e obedecemos a Jesus, somos amados por Deus. Somos amados pelo Pai. Ou seja, é a recompensa que você e eu temos por seguir a Jesus, por obedecer a Jesus. E a obediência a Deus é falado também em 1 João capítulo 1, versículos 6 e 7. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O que Deus espera de você e de mim é uma vida transparente. Uma vida transparente. Né? Uma vida que pratique a verdade. É o que diz a palavra aí. E a gente vê tanta gente se enrolando, né, com mentiras e meias verdades. Uma vida de comunhão, bom relacionamento. Nós seremos purificados de nossos pecados.
Essa é a obediência que Deus coloca sobre nós. João capítulo 15, versículo 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza ainda mais fruto. O que significa ser podado? O que significa poda? Os ramos que dão frutos são podados para quê? Para que possam dar mais frutos. Os ramos, se os ramos tivessem sentimento e um perguntasse ao outro como foi a sua poda ou como foi o seu processo de poda, certamente eles diriam, bastante doloroso. Sabe por que é doloroso? Porque está tirando da tua pele. Às vezes podemos sentir o mesmo. O fruto do Espírito está surgindo quando nós sentimos na pele, quando é doloroso. Mas pode haver áreas onde o fruto é imaturo ou atrofiado. Para isso, nós como ramos, temos que ser podado. Vem o agricultor e poda. Quem é o agricultor? É o nosso Pai eterno. Ele faz a poda. Ele, às vezes, permite que circunstâncias e situações difíceis nos atinjam. Situação financeira, né? Precariedades na nossa casa, falta de comida. Ele permite. Por quê? Porque nós estamos sendo podados. Tais provações nos levam ao fim de nossa própria força, em áreas que a gente não tem mais controle. E aí nós entregamos o quê? A nossa vida nas mãos do Senhor. Nós permitimos que o Espírito Santo possa falar. Vemos a falta de fruto do Espírito e desperta em nós a necessidade de uma entrega mais profunda. A falta do fruto traz em nós a necessidade de uma entrega mais profunda, de uma obediência, de um derramar diante do Senhor. E a gente vê isso escrito lá em Atos capítulo 5, versículo 32. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Deus outorgou aos que lhe obedecem. Uma obediência cada vez maior à palavra de Deus. Andar no Espírito traz um poder sempre crescente do Espírito na nossa vida. Não é um poder nosso, mas é um poder do Espírito. Então, o fruto do Espírito pode se manifestar. Manifestar de uma forma como ele queira se manifestar, né? E a cada vez mais ele vai crescendo dentro de nós. Nós somos feitos, o cristão foi feito para dar fruto. Em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Ou seja, dar muito fruto. A alegria e a satisfação andam de mãos dadas com a produção de frutos. O ramo compartilha a alegria do agricultor, porque é o desejo do ramo produzir frutos. Frutos cada vez mais perfeitos, mais abundantes, que o agricultor possa se gloriar nisso. Essa é a parte que muitas vezes nós não queremos passar. A parte de darmos o fruto. Dar o fruto.
Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Esse é o fruto do Espírito. É esse fruto que estamos dando na nossa vida. Pastor, mas tem 9 aí, sim, são 9 características. Se você olhar o quadrinho aqui do lado, você vai ver que eles estão aí desde o comecinho. É esse fruto que nós estamos dando? Gálatas capítulo 5, versículo 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E os que são de Cristo Jesus. Ou seja, se somos de Cristo, nós crucificamos a nossa carne. É, pastor, mas é difícil. Ninguém disse que ia ser fácil. Por isso, eu estou dizendo que ser cristão é para forte. Não é para covarde, não é para frouxo. Gálatas, capítulo 5, versículos 25 e 26. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Ou seja, produzir frutos em abundância. Produzir frutos abundantemente. Isso é possível. Ah, mas também é muito difícil. É, mas isso é possível. É possível para você e para mim. É o chamado de todo cristão. É a promessa que Deus dá para cada um de nós. E pela graça de Deus é possível para você e para mim. Ou seja, o fruto que nós devemos dar: alegria, mansidão, amor, paciência, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito. É como um cacho de uva é uva, e cada um é um fruto. Mas não é os frutos da uva. É o fruto, uva. Como a mexerica. Se você pega uma mexerica, tem lá os gomos, né? É uma mexerica só, é um fruto. Ou seja, o Senhor nos chama para darmos frutos, ou para darmos fruto, e o fruto que Ele quer é o fruto da obediência. Obrigado por você estar conosco até agora. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, escreva aqui embaixo e a gente vai te responder. E te esperamos para o nosso culto da família no domingo. Né? Domingo nós vamos estar aqui, né, no culto da família. Convidamos você, a sua família, e convide mais gente para que a nossa família cada vez cresça mais. O culto é às 8h da noite, horário do Brasil, né? Horário de Brasília. Então, depende do lugar que você está, é só fazer as continhas ou ver o nosso folheto aí, né? Em nome de Jesus, a gente vai estar junto, tá bom? Que Deus te abençoe, Deus te guarde e que você possa dar fruto do Espírito em tua vida, em nome de Jesus.